Two women, very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Poucos se lembram do atentado de Oklahoma City, provocado por um terrorista norte-americano chamado Timothy McVeigh, que além de tudo era um extremista de direita que causou dentro do seu próprio país um dos maiores atentados da história. Para vocês terem uma noção, por muitos anos esse foi o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Só mudou depois do 11 de setembro. E hoje a gente vai conhecer essa história. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Marisa e se você acompanha certinho os podcasts, quando eles são postados, sabe que semana passada eu não estava, junto aqui com o Thiago, mas ele está de volta. Oi galera, como vocês estão? Eu estou de volta, estou muito feliz e hoje a gente vai falar de um caso que traz muitas coisas, mas antes a gente precisa falar um pouco sobre o nosso podcast e como vocês podem ajudar a gente. Vocês podem estar compartilhando esse podcast, dando 5 estrelas. Se você tem um iPhone, dá 5 estrelas no Apple Podcast, ajuda muito dentro do Apple Podcast. Você que é de Moçambique também pode dar 5 estrelas. Você que é de Portugal, Angola, a gente agradece muito. E também dá para fazer o Pix misterioso, né, Marisa? Rompemos nossa programação. Se você quer ajudar a gente com literalmente qualquer valor, basta mandar para o e-mail contato@apenas-um-podcast@gmail.com. E você que está ouvindo esse podcast nesse exato momento deve estar percebendo, tem alguma coisa estranha. Sim, gente, a gente mudou a logo. Só que eu vou propor um desafio no podcast de hoje, Vejam a logo nova do nosso podcast e eu quero ver quem que vai entender qual que é a referência por trás dessa logo. Já adianto que os mais novinhos não vão acertar. Eu quero ver se o pessoal consegue captar visualmente da onde que vem a referência que a gente usou para montar a capa do nosso podcast. Então não se assuste, gente. A gente mudou um pouco a identidade visual para se encaixar com essa nova fase, E também encaixar com uma série de novidades que vai vir em breve aqui no nosso podcast. Antes da gente começar, 2 recadinhos super rápidos, Para quem queria ouvir a gente lá pelo YouTube, todos os episódios já estão disponíveis por lá. E mesmo que você não ouça a gente por lá, pelo menos vai lá no YouTube, procura apenas um podcast, se inscreve lá no nosso canal, para dar aquele apoio moral, Se ouvir por lá, dê todos os procedimentos youtubísticos, dê seu like, faça um comentário, estaremos de olho em tudo e também comente, no episódio de hoje, vai ter a caixinha de perguntas aí no pessoal do Spotify e, se você for ver a gente pelo YouTube, você pode deixar o seu comentário por lá. Chega de enrolação, vamos tentar entender primeiramente quem foi o Timothy McVeigh. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então, o Timothy McVeigh, ele foi o filho do meio do Bill e da Mickey McVeigh. Então, ele nasce no dia 23 de abril de 68, em Lockport, em Nova York. É uma pequena cidade rural, não tem muita gente, era uma cidade bem pequenininha. E desde pequeno ele tinha interesse por armas. E esse interesse por armas começou a nascer quando o avô dele entregou um revólver para ele quando tinha 13 anos. E, para variar, ele vai começar a introduzir ele no mundo da caça, que é bem normal nos Estados Unidos e também nesse mundo armamentista, Marisa? Infelizmente. Não sei qual são a opinião de vocês, mas ele foi exposto desde cedo, que é uma coisa da cultura americana. Então a gente não vai julgar muito, não vai fazer muito juízo de valor.
Mas só vamos dizer que isso já foi visto em outros casos, né? Mas querendo ou não, como o Thiago apontou, isso é uma coisa muito normal lá. A cultura de caça a animais lá é muito maior do que aqui. Mas também, né, eu já falei que a gente já viu essa situação em outros casos. E agora a gente vai ver outra informação que a gente vê em muitos casos, que era o quê? Que o Timothy sempre foi alvo de bullying na escola. E basicamente ele criou um refúgio mental, né? Como se fosse um mundo de fantasias na cabeça dele, aonde ele imaginava que um dia ele iria se vingar de todos os agressores dele. Tinha uma coisa que a gente não pode negar, que ele era muito bom, né? Que era com a computação. Então, assim, quando ele ainda estava no colégio, ele conseguiu invadir sistemas de computador do governo. Um Commodore 64 é basicamente um PC muito primitivo. Era um PC bem antigo, com uma tecnologia efetivamente para a época muito moderna, mas que custava tipo uns $600, que para a época era muita grana, mas ele conseguiu, digamos, acessar um sistema do governo sendo um adolescente. É bizarro pensar nisso. Em seus últimos anos no colégio, né, ele foi nomeado como o programador de computador mais promissor. Na época, ele estudava na Star Point Central High School, né, e ele ganhou, né, essa condecoração, vamos dizer assim, né. É bem normal, principalmente assim, né, no final do ano vocês já devem ter visto que eles fazem aqueles anuários escolares, não sei se foi bem essa situação dele, mas normalmente no final do ano eles elegem, né, quem tem mais probabilidade de ser famoso, o melhor cantor, o melhor nisso, né, e ele acabou sendo considerado o programador mais promissor. Então ele se forma no ensino médio em junho de 1986 e passou a estudar na Business College, né, meio que uma faculdade voltada para o universo dos negócios, né, mas era uma universidade ali local. Nessa época ele começou a ter contato com as suas primeiras teorias políticas e ele começou a consumir diversas obras que faziam apologia direta ao neonazismo e à extrema-direita. Dentre eles, um autor, né, gente? Isso daqui não é fonte Vozes da Cabeça, Marisa e Thiago, tá? O que a gente vai falar agora, se você for pesquisar, você vai achar em qualquer lugar. Um dos autores que ele mais admirava se chamava William Luther Pricer. Uma das principais obras dele foi um livro chamado The Turner Diaries, que foi originalmente publicado em 1978, e eu vou tentar dar uma explicadinha sobre o que é esse livro. Vale lembrar, né, que o autor do livro, que era o William Luther Pricer, ele não publicou esse livro com o nome dele verdadeiro, que é esse que eu falei. Ele publicou sob um pseudônimo chamado Andrew MacDonald, e basicamente esse livro descreve uma espécie de uma guerra que ia acontecer nos Estados Unidos, aonde essa guerra iria levar à derrubada do governo federal, seguido de uma guerra nuclear e, por fim, uma guerra racial, aonde adivinhem quem seria o alvo dessa guerra racial? Pessoas não brancas e judeus. Vale lembrar que a questão racial nos Estados Unidos, gente, é uma coisa muito complexa. Quando a gente fala não brancos, a gente não está se referenciando apenas a pessoas negras. A gente está se referenciando a latinos, asiáticos, judeus. Todas essas pessoas. É uma coisa muito bizarra de pensar que você, brasileiro, que é branco, nos Estados Unidos você não vai ser branco, você vai ser latino. É uma coisa bizarra, tanto que tem alguns formulários que você vê assim. Não sei se você já viu, virou até meme esses tempos, Thiago, que era um formulário para preencher para uma universidade nos Estados Unidos que, tipo, tinha branco, negro e um monte de outras coisas. Latino, chinês, não sei o que, como raça. Porque realmente a visão deles de raça é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. E, né, tem várias categorias, vamos dizer assim, né? Infelizmente, eles botam nessas caixinhas, né? Categorias de pessoas que são brancas ou não. E também tem uma coisa que pega muito nos Estados Unidos, é porque aqui no Brasil é crime você difundir e divulgar conteúdo racista. Só que nos Estados Unidos não é crime, porque eles têm, acho que uma das emendas principais lá, que é o free speech, lá, o de direito de liberdade. E aí, digamos assim, que pode. Nos Estados Unidos é possível você ir na internet e fazer discursos racistas e falas racistas e etc. E não dá cadeia isso lá. Então, grupos supremacistas neonazistas e de extrema-direita meio que se proliferam muito lá por causa disso. Vale lembrar, né, que no Brasil, teoricamente, é crime, mas a gente sabe que, infelizmente, né, a nossa lei não funciona da forma que deveria.
E, né, gente, lembrando que o número para fazer denúncias de racismo ou de injúria racial, né, esses dois crimes, o disque denúncia para isso é o 181, tá? Acho que é bem importante a gente lembrar disso, né? Então, como vocês puderam ver, né, a história do livro é essa coisa meio apocalíptica, que aconteceu essa guerra, e as pessoas que iriam morrer seriam justamente essas pessoas não consideradas brancas e, né, os judeus. Então, assim, o protagonista da história, né, é um homem branco, né, que entra nessa camada, né, que vocês já estão entendendo para onde essa história vai levar, né? O nome dele é Earl Turner, e todas as pessoas que são opostas a eles, né, judeus, não brancos, pessoas liberais e por aí vai, são assassinados em massa na história desse livro. E o que acontece, né? Esse livro, de acordo com o The New York Times e o próprio FBI, é explicitamente preconceituoso, propaga ideias explicitamente antissemitistas, racistas, e também, né, o próprio FBI intitula esse livro como a Bíblia da Direita Racista. E esse livro influenciou não só o Timothy dentro desse caso, mas também influenciou vários outros grupos neonazistas, nacionalistas brancos. Foi um pilar para gerar várias teorias da conspiração, né? A gente já contou aqui, por exemplo, o caso do Charles Manson. Claro, conhecendo o caso profundamente do Charles Manson, a gente sabe que esse não foi o motivo principal, né, Thiago? Mas ele falava que ia Da guerra racial. E lá, esses grupos, assim, racistas, eles têm um certo pânico, né, Thiago, de que a raça branca vai ser exterminada, né? Sim, valores e etc. Porque eles acham que a cultura é que se engendra nisso tudo e que a cultura americana pura e blá 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 vai acabar sendo contaminada. Isso é muito forte lá, e esse livro foi um dos pilares, assim, é um dos livros, assim, que é muito recorrente dentro desses grupos, né? E por que a gente falou tanto disso? Porque justamente a partir do momento que o Timothy começa a consumir esses livros, eu até ia falar começa a consumir essas literaturas, mas eu nem vou chamar isso de literatura, e enfim, né? Ele começou a desenvolver uma série de paranoias a respeito do governo dos Estados Unidos. Apesar disso, em 1988, ele vai fazer o quê? Ele decide entrar pro exército porque ele tem que carimbar a carteirinha, né, Marisa? Gente. Não tem como maluco ultranacionalista sem carimbar a carteirinha do exército americano. Fico meio desesperada, porque, tipo assim, coisas que todo mundo espera quando eu vou contar um caso, principalmente na live. Entrou no exército? É a primeira coisa que o pessoal pergunta. Cara, é foda, mas é a realidade, né? Desafio do dia. Coloquem aí nos comentários um serial killer que teve uma... o Timothy, ele é um assassino em massa, né? Mas vocês entenderam o que eu quis falar. Um assassino que teve uma infância normal, assim, uma infância sem ser traumática e que não foi no exército. Esse é o desafio de vocês. Tentem lembrar de um caso desse. Existe, mas é difícil. Eu quero ver se vocês vão lembrar de algum. E mandem lá na nossa caixinha de comentários no Spotify, beleza? Quem sabe a gente traz esse caso pro próximo episódio, né? Eu achei curioso que ele literalmente se dissociou de toda a questão que ele tinha, a inteligência computacional que ele tinha, porque... Querendo ou não sei se é porque naquela época, eu não sei, mas para mim seria lógico ele ir para essa questão computacional e, sabe, existe como você fazer maldades algorítmicas. Então, se vocês quiserem ouvir, tem um podcast chamado Ciência Suja, que eles estavam falando sobre o racismo nos algoritmos de inteligências artificiais e etc. Então, se vocês quiserem ouvir, é um podcast muito legal, eu estava ouvindo hoje. Então, eu achei que ele ia engendrar por esse caminho, mas ele vai pro exército, e no exército ele acaba se destacando, né? Ele se desempenhou como um bom soldado, porque ele já sabia caçar, ele já sabia atirar, ele já tinha uma noção de terreno, porque ele fazia isso com o avô dele, então ele se deu super bem durante a Guerra do Golfo, né? Ele chega até a ganhar medalha, e é bizarro a quantidade de serial killer que ganha medalha, meu Deus do céu. Ou o cara vai ganhar medalha ou ele vai ser expulso porque ele vai fazer alguma besteira. É um dos dois caminhos possíveis do serial killer, dos assassinos dentro do exército, né? E qual que era a ocupação do Timothy dentro do exército, assim? O que ele fazia no exército, assim, que ele ganhou tanto destaque? O Timothy, ele foi um artilheiro de maior pontuação com um canhão de 22 milímetros dos veículos de combate da Bradley.
por causa disso, ele chega a ser promovido a sargento. Então, ele sabia manusear muito bem um canhão. Aí, depois dele ser promovido, o McVeigh ele ganha uma reputação de atribuir trabalhos indesejáveis a militares negros. Ele caluniava, ele tinha falas racistas, ele transformava a vida deles num inferno, né, basicamente. E, obviamente, isso não é por acaso, né, pessoal? Enfim, apesar disso, né, dele ter sido promovido como sargento, ter ganhado medalhas e tal, ele não conseguiu realizar aquele que era o sonho dele dentro do exército, que era entrar em um grupo chamado Boinas Verdes, que era uma força de operações especiais no exército dos Estados Unidos. Basicamente, ele fez o teste e não foi aprovado. Para vocês terem uma ideia, esse grupo de Boinas Verdes, ele é uma força de operações especiais do exército americano, e eles, basicamente, a missão principal deles é meio que treinar e liderar forças de guerra não convencional. O que é uma guerra não convencional? Você armar grupos paramilitares para criar agitações políticas e levar a dita liberdade americana para os países. Então, você já vê um pouco da visão que ele tem sobre o que é Estados Unidos. Então, né, gente, complicado, né? Só deixando essa informação no ar, né? Mas, enfim, né? Sendo assim, ele acabou decidindo largar o exército e retornar para a cidade dele lá no interior de Nova York, né? Só constando, né, a gente fala interior de Nova York, o pessoal fica assim, mas o pessoal pensa muito em Nova York, né? A metrópole, Nova York é um estado, é que nem São Paulo, tá, gente? Só para deixar claro aí, né? Isso. Bom, foi sim sucesso, né, na carreira dele. Ele passou, então, a fazer o quê? Ele começou a frequentar assiduamente feiras armamentistas, que é outra coisa que acontece a rodo nos Estados Unidos, ainda mais nas cidades de interior, né? E ele ia até essas feiras acompanhado de 2 ex-colegas do exército, que era o Terry Nichols e o Michael Fortner, que vão ser 2 colegas que vão ajudar ele para os eventos, né, que já a gente vai chegar, né? Mas antes disso, em março de 1993, ele acabou dirigindo até Waco, que é uma cidade que fica no Texas, para observar um cerco que estava sendo realizado pelo FBI ao complexo do Branch Davidian. Faltou em inglês, né, gente? Mas enfim, que era basicamente, né, uma seita que acabou originando... Se originou de do Adventista Davidianos do Sétimo Dia. Ela meio que se orientou da igreja. Eles eram da igreja e fizeram um grupo deles e fizeram uma seita, é isso? Isso, exatamente. Basicamente, né, fazendo essa meio que espionagem, né, ele considerou que as ações do governo dos Estados Unidos em relação a esse grupo, né, essa investigação que estava rolando ali, eram ilegais. E na época, né, o Timothy McVeigh, o Terry Nichols e o Michael Fortner fizeram contatos com membros, né, de grupos de milícia do meio oeste ali dos Estados Unidos, né? Então vocês perceberam que eles literalmente começaram um negócio de espionagem, né, para tentar entender sobre esses grupos, né, de milícias, também tentar entender o que o governo norte-americano estava fazendo, né, enfim, gente, vocês começam a perceber que rola uma movimentação meio estranha, né, e como a gente mencionou lá no começo, quando ele começa a ter contato com essas ideologias, né, neonazistas, racistas, ele já começou a criar essa paranoia com o governo, né, e essa paranoia começou a se acentuar cada vez mais depois que ele, junto com esses colegas, começaram a fazer, né, essas investigações, né? Porque não deixa de ser uma investigação, né? Por parte deles. Começou a fazer o que ele gostava de fazer, ser um paramilitar, em suma. Sim. Então, juntamente do Terry Nichols, ele começou a planejar aquele que seria um dos maiores atentados da história dos Estados Unidos, né? Que por muito tempo, de fato, foi o maior atentado terrorista dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, né? No ranking, né? De vítimas e tal, ele acabou só deixando de ser o maior atentado quando o 11 de setembro aconteceu, né? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode trazer detalhadamente a história, né, do 11 de setembro, porque eu já fiz um roteiro extremamente detalhado desse caso, né? Comentem aí se vocês querem que a gente traga a história do 11 de setembro aqui. E até hoje, na verdade, né, o atentado de Oklahoma City é considerado o maior atentado terrorista feito por um estadunidense, sabe? Porque, querendo ou não, né, o 11 de setembro não foi feito por estadunidenses, então ainda tem essa questão ainda em relação a esse caso. E eu só vou deixar no ar que, em suma, até o governo dos Estados Unidos
considera grupos neonazistas e extremistas como, digamos, os terroristas mais perigosos dentro dos Estados Unidos. Então, esse grupo que ele fazia parte, tipo assim, ele não fazia parte organizadamente, mas ele participava dessa ideologia e ele cometeu esse crime. Então, até para o FBI, esses grupos são extremamente perigosos e extremamente vigiados. Até a gente estava falando sobre o livro lá, né, o The Turner Diaries, que o FBI considera esse livro como se fosse uma bíblia para essas pessoas, né? Então, é bem importante vocês entenderem que, tipo assim, não é a opinião Marisa e Thiago somente, né? Tem a questão que o próprio FBI observa o comportamento dessas pessoas, porque pode a qualquer momento, acho que principalmente depois desse caso, né, Thiago? Pode acontecer uma coisa tão destrutiva igual foi, né? Mas, de fato, eles começam a planejar esse massacre, né, esse atentado, por volta de setembro de 1994. Então, nisso, né, Timothy e Nichols acabam construindo um dispositivo explosivo que foi montado na traseira de um caminhão Ryder que eles tinham alugado. Para vocês terem uma noção, essa bomba ela consistia de cerca de 2.300 quilos de produtos químicos, né? E, bom, agora sim a gente vai chegar, né, no dia do atentado, que foi 19 de abril de 1995. Timothy, ele estaciona o veículo na frente do Alfred P. Murray Building, que era um prédio do governo, um prédio bem conceituado do governo, abandonou o caminhão lá por volta das 9h02 da manhã e ele explodiu, destruindo o prédio. E não era um prédio pequeno, não era um prédio de poucos andares, era um prédio que, se eu não me engano, passava da casa dos 20 andares. Então, era um prédio gigantesco. E se vocês olharem a foto, é assustador, porque o prédio literalmente vira quase como um coliseu, né? Fica um negócio... Nossa, é bem absurdo, mas em instantes na área, no entorno, parecia uma zona de guerra. 1/3 do prédio basicamente virou entulho, assim, ó, um estalar de dedos virou entulho. Então, os andares eles ficaram muito achatados. Como eu falei, ele parecia um coliseu, ficou estranho, né? Dezenas de carros foram queimados, incinerados, mais de 300 edifícios próximos foram danificados ou destruídos. Para vocês terem a gravidade que foi isso tudo, né? E como foi a questão dos números de feridos e mortes, Melissa? Foi literalmente uma zona de guerra. As imagens, assim, são desesperadoras e, infelizmente, cerca de 500 a 850 pessoas ficaram feridas no dia desse atentado, enquanto, infelizmente, 168 pessoas perderam as vidas em segundos, praticamente, né? Porque muitas delas morreram no ato da explosão, né? Foi uma coisa, assim, do nada, assim, né? E, infelizmente, né, dentro desse número de 168 pessoas, haviam 19 crianças que morreram, né? Tiveram as suas vidas interrompidas. Nisso, né, o Terry Nichols acaba fugindo com o carro daquele terceiro colega, porém ele acabou sendo parado algumas horas depois por uma patrulha de trânsito, porque o carro dele estava sem placa. E além disso, ele estava portando uma arma sem registro, ou seja, aquela arma era ilegal. Ele foi preso preventivamente e logo se tornou o principal suspeito do atentado, o que surpreendeu a todos, porque na época já havia uma especulação que talvez, né, os possíveis terroristas fossem terroristas do Oriente Médio. E aí o que acontece? 2 dias depois do atentado, o McVeigh ele foi levado sob custódia federal e o Nichols se entregou às autoridades. E os dois foram indiciados em agosto de 1995 pela famosa procuradora Jeanette Reno. A Jeanette Reno, ela é muito famosa, ela fez vários casos. Se vocês lembram do caso na Bomber, ela também estava lá. Então, ela afirmou basicamente que o governo ele buscaria pena de morte
para os dois. Vale lembrar que no caso, né, o Nichols foi preso primeiro, daí ele acabou fazendo a confissão, o Timothy foi preso depois. E no caso do Timothy, né, como que ele foi preso, um dos fatores essenciais para esse caso foi o retrato falado, que foi feito através de uma testemunha, tá? E, inclusive, se vocês forem pesquisar, o retrato falado do Timothy é muito parecido com ele mesmo. Esse retrato, assim, ficou muito bem feito, assim, a descrição e tal. O trabalho do artista forense que fez esse retrato foi excelente, foi essencial para que ele fosse capturado, né? O julgamento começa oficialmente em abril de 1997. O Terry Nichols acabou sendo condenado à prisão perpétua porque ele ajudou, né? A polícia colaborou com a investigação e conseguiu, né, dar informações para que a polícia conseguisse entender todo o planejamento e toda a conspiração que estava por trás daquele caso, né? Deles desconfiarem do governo e por aí vai. Já o Timothy foi condenado à pena de morte. Durante todo o julgamento, ele não demonstrou um pingo de remorso do que ele fez e ele acabou sendo executado no dia 11 de junho de 2001 através de misturas de injeções letais. E para quem tem curiosidade em relação a isso, né, a última refeição escolhida pelo Timothy foi sorvete de menta com chocolate. A gente tem que trazer uma coisa aqui, é que o Timothy, ele foi capa da Time, que é basicamente, eu não sei, acho que dá para comparar com uma Veja, mas a Veja, pense a Veja no auge, assim, ele foi várias vezes capas da Time. Vale lembrar que a Time, tipo assim, a gente pode fazer essa comparação esdrúxula com a Veja, mas a Time é uma das revistas mais importantes do mundo, né? E o Thiago até mostrou aqui para mim algumas dessas capas. Vamos ler os títulos que aparecia na revista da Time? Beleza, eu vou começar então com uma que eu achei bem interessante. Should he die? Ele merece morrer? Timothy McVeigh e a pena de morte na América agora, que gerou um debate, né? Então, tipo, ele começou a gerar debates dentro dos Estados Unidos sobre pena de morte, etc. A outra revista, né, foi uma revista especial, pelo que eu vi. Aparece o rosto do Timothy ao lado de um bombeiro segurando o corpo de uma criança e o título é A Face do Horror. Uma última que a gente viu, a gente não procurou muito mais, mas assim, de digitar o nome dele, assim, você já consegue achar vários. Então ele pautou por muito tempo a imprensa, porque, gente, você pensa que ele foi o assassino, digamos, o terrorista doméstico mais, digamos, que cometeu o crime mais bárbaro dentro dos Estados Unidos, sabe? Ele foi o terrorista americano, digamos, é porque assim, tem uma diferença entre você fazer um terrorismo doméstico, que a gente chama que é feito por um cidadão local, e um terrorista externo. Então, os americanos têm muito essa questão do patriotismo, então é bem diferente para eles. Foi chocante, né? Foi chocante pensar Eles se chamam de americanos, tá, gente? Eu detesto, mas fazer o quê? Foi chocante pra eles, né? Queimou os neurônios deles na época de pensar que um americano estava fazendo um crime contra a América. E serviu no exército ainda, que tipo, ganhou medalha. Ser do exército nos Estados Unidos é uma honraria. Como é que eles chamam de veterano? Eles são, tipo assim, louvados, assim. Se eu não me engano, tem até cemitério para veterano, tem um monte de coisa e por aí vai. Eles são muito, como é que eu posso dizer, honrados. Tanto que, assim, se você vê qualquer vídeo, assim, tem muitos vídeos que viralizam na internet do veterano de guerra chegando, né, e a família ficando feliz, o cachorrinho ficando feliz, e você for ver os comentários, são todos eles comentando, obrigada pelo seu serviço e tal. Então, aquilo foi uma quebra na cabeça das pessoas dos Estados Unidos, porque, cara, ele era o cidadão americano perfeito, se a gente for parar pra pensar, pelo ponto de vista. E ele foi condecorado na Guerra do Golfo, que é uma guerra não muito conhecida pra gente que é brasileiro, mas que também trouxe muitos problemas para os Estados Unidos. Então, ele foi um bom soldado numa guerra que os Estados Unidos lutou, sabe? Então, tipo, não entrava na cabeça deles isso. Então, assim, gente, só porque eu sei que vai vir... e o Terry Nichols, né? Ele continua preso, né? Porque a condenação dele foi diferente. Ele tá vivo, ele tá com 68 anos. Mas, né, como a gente falou, foi um caso que gerou muitos debates nos Estados Unidos, né? E, né, se encerrou dessa forma. E é bizarro pensar, né, Thiago, que ele morreu em 11 de junho de 2001.
Ele quase viu o 11 de setembro. Quase. Alguns meses a mais ele teria visto o 11 de setembro. E eu acho, assim, que deve ter sido, digamos assim, ele já deve ter ficado na mídia em julho de 2001, e aí depois em setembro acontece isso, então acho que foi um ano, digamos, pesado pro inconsciente coletivo dos Estados Unidos, né? E o que você acha dessa história, Marisa? Aqui, pro brasileiro, acho que poucas pessoas lembram e sabem hoje em dia do caso do Timothy. Talvez as pessoas que estiveram na época devem lembrar de notícias e tal, mas o 11 de setembro foi uma coisa que obviamente marcou a história dos Estados Unidos, mas marcou a história do mundo, né? Porque é uma coisa tipo assim, tipo, ai, beleza, sou brasileira, não aconteceu aqui, mas eu fico horrorizada toda vez que eu penso, assim, no 11 de setembro, que eu vejo as imagens, eu acho que foi uma coisa muito surreal, assim. É uma das lembranças mais vivas que eu tenho para mim, que é, tipo, eu era criança, em 2001 eu tinha 6 anos, não, 7 anos, eu tinha, tipo, 7 anos, e eu lembro de estar na minha avó vendo o segundo avião bater na torre e achar aquilo, tipo, cara, como assim? E eu não sabia o que era as torres gêmeas, sabe? Tipo, eu não sabia a importância daquilo, mas sabe como na hora você começa a olhar os adultos e você não consegue. Cara pálida. Digamos assim, cara, minha avó que não entende nada de política, minha avó não entende nada de política, lembrar da cara de horror dela. A minha mãe, que é professora de história, eu acho que ela, assim, que ela não conseguia compreender isso tudo. Eu lembro que ela falava assim, meio atônita daquilo tudo. Eu lembro de eu ir no rádio no dia seguinte e aquilo sabe? É que principalmente quando o avião bateu na segunda torre que as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. Era uma coisa terrorista. Porque quando ele atingiu a primeira, o pessoal achou que foi uma fatalidade, um acidente e tal. A gente vai ter que trazer um episódio sobre o 11 de setembro. Inclusive, eu já tenho o roteiro, senhor Thiago, e o roteiro tá bem completo. A gente vai trazer sim, tá, pessoal? Porque, cara, é surreal. É bem no aniversário da minha mãe. E uma coisa que a gente acabou esquecendo de mencionar, e mencionarei agora, que o Timothy McVeigh foi ídolo de certas pessoas. Não sei se você sabe, acho que o Thiago sabe. Não, isso eu não sabia. De quem? Pensa em abril, alguns anos depois, aconteceu o quê? Columbine. A ideia dos meninos de Columbine era fazer 19 de abril também. Você tá de sacanagem. Sério? O Eric e o Dylan admiravam o Timothy, tá? Eles admiravam o Timothy. E eles queriam fazer em 19 de abril também, só que eles acabaram não fazendo, acho que Columbine é ou 20 ou 21 de abril. Eles mudaram o dia porque era o dia de prova e ia ter mais gente na escola, né? Mas, sim, eles se espelhavam muito no Timothy. Por isso, né, gente, existem muitas pesquisas já feitas para tentar entender por que massacres escolares acontecem e o bullying praticamente não tem nenhuma correlação. A maioria, sim, claro, são múltiplos fatores, mas uma coisa que permeia muito os casos de massacres escolares é essa questão de ideologias extremistas. Um exemplo claro que a gente tem aqui, que é indiscutível, é Realengo, né? Columbine, eles também tinham um pezinho nessas coisas, porque um dos ídolos deles era o Timothy McVeigh. Então, tipo assim, vocês verem, a história é bizarra porque ela é muito conectada. Sugiro que vocês vejam, a gente vai vamos fazer um postzinho no Instagram, colocando como ficou, porque realmente é bizarro como ficou o local. E assim, eu não sabia, digamos assim, quando eu era criança, eu não sabia desse caso, mas eu lembro várias vezes em ter visto vários, sabe, aqueles meus pais meio gostavam de programas detetivescos e tal, aparecer esse mesmo prédio. Eu nunca sabia o que era, porque eu era muito criança, sabe? Mas vendo agora, eu já, tipo, associei. Putz, era isso daqui que eles estavam assistindo, era sobre isso daqui que eles estavam assistindo. Esse caso eu só conheci depois que eu comecei a pesquisar sobre casos criminais, aí eu acho que eu tava procurando casos, assim, envolvendo terrorismo, aí eu lembro que eu conheci ele para fazer uma live que o tema ia ser esses atentados, e por aí vai como eles se configuram, daí eu acabei apresentando tanto esse quanto o massacre de Beslan, que eu sei que é um que o Thiago quer trazer aqui pro nosso podcast, porque é um caso pouquíssimo falado, discutido, e que, assim, é bizarro, né?
Mas agora, né, gente, a gente vai encerrar a parte dos casos e a gente vai começar a leitura, né, dos comentários que vocês fizeram. Eu vou começar lendo os comentários que foram feitos no episódio que foi postado anteriormente a esse, que foi sobre o Eric Smith, o assassino de 13 anos. Vou começar com o comentário da Ana C. Gomes V. Ai, por que eu inglesei? Ai, gente, desculpa. Ela comentou: já conheci o caso, mas ouvir de você é outro nível, 2 corações vermelhos. Muito obrigada, Ana. Fico muito feliz em ouvir isso. E o que a Ludmilla comentou? Ludmilla falou: tragam o caso Nardoni, porque a gente perguntou qual vocês queriam, se era o Nardoni ou o Matsunaga, e a Ludmilla foi lá e foi bem clara que ela quer o caso Nardoni primeiro. Cheiro pra vocês e um beijo especial. Nossa, 3, né? Agora, nossa, eu até fiquei meio desconcertado. Cheiro pra vocês e um beijo especial para a filhinha do Thiago, que é uma coisinha mais linda e fofa do mundo. A minha filha é realmente muito fofinha. Obrigado, até. Ela é muito engraçadinha e quando vocês ouvirem esse episódio, ela já vai ter completado 2 aninhos, né? Ela completa agora dia 25. Lilith Zero comentou: maravilhoso como sempre, amo o podcast de vocês. A Marisa foi a primeira pessoa que me fez entrar nesse mundo. Amo muito vocês, 2 corações. Obrigada, Lilith. Fico muito feliz. E a Camila Salazar, ela colocou: moro nos Estados Unidos e escuto vocês enquanto estou trabalhando. Confesso que às vezes me dá um medinho de estar morando na nave mãe do serial killer, caraca. E aí uma carinha de... como que seria? Desespero? Desespero, sabe aquela carinha de estou ferrada? Então, essa mesmo. Eu tinha uma amiga que fazia intercâmbio nos Estados Unidos, ela ficou bastante tempo lá, que é a Lua. Acho que ela não vai ouvir, mas vou mandar um beijo pra ela mesmo assim. É que ela falava, né, que ela ficava chocada porque ela tava bem naqueles bairros de subúrbio e ela fala: gente, as casas é igual as dos documentários de serial killer. E ela ficava com muito medo. E, gente, eu acho que é uma coisa, assim, que choca a pessoa que vê true crime e vai para os Estados Unidos, né? Porque às vezes a gente vê as fotos, os documentários, aí você vê pessoalmente e você vê que realmente é aquele mesmo estilo. Eu acho que deve ser assustador, né? Ainda mais que esses dias eu vi um vídeo de uma menina falando sobre aquele site que tem nos Estados Unidos. É um site, eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, que é fomentado pelo próprio governo, que acessando você consegue ver abusadores, né? Predadores sexuais que estão ao seu redor, né? Tipo, homens, enfim, outras pessoas também, né? Porque não são só homens que são abusadores, né? Que cometeram crimes e foram soltos. Aí você consegue ver onde eles moram. E a menina abriu na cidade dela, onde ela tava, e tinha milhares em volta dela. Eu fiquei, gente... Eu me mudava, né? Eu ia pra uma ilha deserta, né? Mas, enfim. Agora a gente vai ler os comentários do Yukio Amaji. Que esse é um caso que a gente já fez há bastante tempo, mas eu acho que vale a pena a leitura, né? Isso, né? Pra gente mostrar que a gente não esquece dos comentários antigos, né? A Aline Rodrigues comentou: fale sobre outro lado do Japão. Não sei escrever o nome. Olha, Aline, não, é meio difícil porque tem muitos casos lá no Japão, mas a gente vai tentar. A gente já falou sobre 4 casos japoneses. Eu acho que a gente deve ser um dos podcasts que mais fala sobre casos japoneses. A gente já falou sobre o Yuki Yamagino, sobre o jornalista. O Miyazaki, que é o jornalista, né? Que ele não era jornalista, ele era fotógrafo. Eu acho que talvez ela esteja falando do assassino do Twitter, que esse eu acho que a gente não falou ainda. A gente também já falou sobre o assassino otaku, né? Enfim, a gente deu tilt. Mas, Aline, se for o do Twitter, realmente eu acho que a gente não falou ainda. Se for esse, você tá pensando, porque o Yuki Yamaji, esse que é o serial killer do Twitter, eles têm, tipo, a mesma aparência, jovenzinho, japonês, sabe? Aquele estereótipo, assim, de adolescente japonês. Então, talvez seja esse que ela esteja pensando, porque realmente eles são parecidos. Tanto que quando eu pesquisei o caso do Yukio, eu me confundi. Eu queria fazer o roteiro sobre esse caso do assassino do Twitter, mas aí eu comecei a pesquisar e mandei bala, né? E qual que é o próximo comentário? A Bridget, ela comentou: já apareceu para mim alguns vídeos de brasileiros que moram no Japão e eles falam que a cultura do stalker lá é muito comum e que as autoridades não dão a devida atenção para esse tipo de coisa. E é muito verdade. Eu vejo alguns vídeos de brasileiros falando isso e eles, digamos assim, é meio que... Não sei se é comum, mas é que assim, eles não consideram como tão grave, não sei se é por causa da cultura e etc. Sei lá, mas realmente é muito comum. Eu não sei se você chegou a ver, mas esses tempos pipocou de um americano, basicamente, de um streamer que era bem pouco conhecido e que ele
ele começou a ofender pessoas japonesas, a falar, tipo, Hiroshima e Nagasaki no metrô e etc. E basicamente ele filmava tudo em live, né? E aí tem umas partes da live que literalmente a Yakuza foi atrás dele Meu pra, tipo assim, a gente Deus! podia contar sobre esse caso. E aí, tipo, a Yakuza, cara, tem um vídeo que é basicamente assim, a live para, tipo, ele tá lá, tipo, tretando com os caras dela, a Yakuza, a live para, só aparece ele sentadinho no chão, tipo, respeito, e aí os caras falando, ó, você vai falar isso, aquilo. Ele fala isso, aquilo. E aí o cara prendeu? Não, ele continua fazendo cagada, só que daí o que acontece? A polícia do Japão começou a achar que ele ia ser morto. E aí a polícia do Japão prendeu ele. Depois eu te passo um vídeo. Cara, é chocante. Meu Deus, eu não tava sabendo dessa história, não. Ai, até hoje tem alguns casos assim que envolvem, né, a máfia japonesa. Eu tenho até medo de falar o nome. Eu tô aqui do Brasil, mas dá medo, mas já me falaram que tem aqui no Brasil também, vai saber, né? A Isa Coração Vermelho, que comenta sempre. Ela comentou, incrível, senti muita falta. A Mia, que também comenta sempre, comentou, credo boy. Justificável. Tem vários casos que é exatamente esse meu pensamento, credo. É porque, que nem a gente falou, né? Eu sou o tipo de pessoa que, infelizmente, eu penso com imagens, sabe? Sim. Tem pessoas que pensam apenas com áudio e tal. Tem toda uma questão cerebral. Eu penso muito com imagem, e isso é foda. E a Amandinha Caspers colocou: episódio maravilhoso. Tava com muita saudade dos episódios. Amo vocês. E para encerrar, a Maria Luísa comentou: maravilhoso, já tava morrendo de saudade de escutar o podcast fazendo meu tricô. Bom demais, né, gente? Queria saber fazer tricô, tentei aprender uma vez e eu tentei fazer um cachecol, ficou cheio de buraco, aí eu desisti. E diz aí pra gente o que você faz ouvindo nosso podcast, desenhando, o que a gente gosta de saber. Trabalhando. Tira um stories e manda pra gente. Acho que por hoje é só, galera. Até a próxima. É isso, pessoal. Se vocês também tiverem a sugestão para algum caso, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram. Aliás, a gente tá quase batendo 6.000 seguidores lá no Instagram, então se você não segue a gente ainda lá, vai lá, dá uma força, a gente agradece demais. Um beijo para vocês e até semana que vem. Não é Vozes da Cabeça, Maria e Tiago. Maria, meu nome nem é Maria, enfim. Nossa, viajei.